No mundo de One Piece existe uma vasta quantidade de poderes, que até mesmo para fãs que estão em dia no mangá pode parecer um pouco confuso às vezes. Nesse vídeo vamos falar sobre todos os tipos de frutas e como funciona a evolução delas. Também vamos destrinchar todas as formas de Haki, que sabemos a princípio que são 3, mas cada um deles tendo 2 ou mais subclasses que você vai entender nesse vídeo. Então pegue sua bolacha e biscoito junto com seu café e vamos para mais um vídeo. Começaremos com algo já um pouco complexo, as Akuma no Mi, ou também conhecida como frutas do diabo. Aprendemos que existem algumas frutas espalhadas pelo mundo, que se alguém der uma mordida, ela vai adquirir poderes específicos e únicos de cada fruta. E é dito que a partir do momento que você come, você se torna inimigo da mãe oceano, e você perde a capacidade de nadar. Também aprendemos que não pode existir 2 usuários da mesma fruta, ou seja, não é possível 2 pessoas comerem a mesma fruta e ter os mesmos poderes, e que esse poder só é passado adiante quando o usuário morre. Assim, o poder é passado para alguma fruta próxima do local que a pessoa morreu. Vamos falar então sobre essas frutas. A princípio, existem 3 categorias: as frutas paramêcias, as frutas logias e as frutas zoans. Bom, eu disse que era algo complexo porque cada categoria de fruta tem também categorias específicas dentro dela. Por exemplo, as zoans. Quando alguém come uma zoan, ela naturalmente já se torna mais resistente, mais rápido e forte. E dependendo de qual for a fruta, podendo ganhar a forma de um animal, como por exemplo girafa, lobo ou até um tigre. Esse tipo de fruta fornece pelo menos 3 formas básicas: a forma humana, a forma híbrida e a forma completa. Mas com treinamento é possível ter ainda mais formas, como por exemplo o Marco, que é dito ter 7 formas diferentes. Bom, mas o Marco ele faz parte de uma categoria que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Também temos as zoans ancestrais, que permitem aos usuários se transformarem em animais antigos e extintos, o que dá ainda mais força, velocidade e resistência. Basicamente são os répteis pré-históricos, como os dinossauros. O primeiro poder de zoan ancestral visto foi a Ryu no Mi, modelo alossauro de X-Drake. Bom, e por último temos o mais raro tipo de todas as frutas, as zoans míticas. Elas permitem que os usuários se transformem em criaturas mitológicas, que poderiam ser considerados como lendas e afins. Apenas 6 frutas canônicas do tipo zoan mítica foram mostradas até agora. A zoan mítica ela aumenta ainda mais sua resistência, sua força, sua velocidade, além também de dar poderes parecidos com de uma logia ou uma paramêcia. Vou usar o Marco novamente como exemplo, já que ele é um dos 6 usuários de fruta mitológicas da série. Ele possui a fruta zoan mítica da Fênix, e podemos ver que ele tem poderes semelhantes a de uma logia. E também ele tem poderes semelhantes de uma paramêcia, já que ele consegue curar outras pessoas. Ou seja, as zoan míticas são extremamente apelonas. As logias são mais fáceis de explicar, mas não significa que elas são as mais fracas, muito pelo contrário. Tirando as zoan míticas, elas são as frutas mais raras de One Piece, e muito apelonas, pois elas permitem que o usuário crie, controle e transforme seu corpo em um elemento da natureza. Dependendo de qual elemento a fruta dá, o usuário pode se transformar parcialmente ou completamente no seu elemento. Ou seja, se você comeu, por exemplo, a fruta da fumaça, você pode se tornar basicamente invencível para a maioria dos personagens em One Piece, porque ninguém vai conseguir te tocar, exceto por usuários de Haki, que a gente vai explicar mais pra frente nesse vídeo. Mas você sabia que se o usuário de logia estiver distraído, ele pode ser sim tocado? Além disso, a pessoa pode ser tocada se usar do Karuzeki ou um elemento oposto da logia. Existe também uma única fruta exceção das logias, que é a fruta Yami Yami no Mi do Barba Negra, que dá a ele o poder da escuridão. Porém, ele não se torna invulnerável como as outras logias. Bom, existem várias teorias que dizem que a fruta do Barba Negra na verdade é uma zoan mítica, já que a fruta de Luffy, por exemplo, ficamos a obra inteira pensando ser uma paramêcia, e agora recentemente descobrimos que ela é uma zoan mítica. Cara, Barba Negra ele é um personagem bem complexo e interessante. Eu planejo fazer um vídeo somente sobre ele, falando de algumas teorias e detalhando um pouco mais sobre a história dele. Mas vamos voltar aqui para as frutas. Agora vamos falar das paramêcias. Bom, esse é o grupo de frutas mais diversificados, porque basicamente tudo que não se encaixa nas categorias anteriores vem pra cá. Embora elas não incluam poderes de transformações em animais ou elementos da natureza, algumas delas são capazes sim de alguns tipos de transformações. Bom, podemos separar as paramêcias em 3 categorias. Primeiro, os que afetam o próprio corpo, como por exemplo, acreditávamos Luffy estar aqui, mas então eu vou dar outros exemplos de frutas paramêcia dessa categoria. Também temos as paramêcias que conseguem afetar coisas ao seu redor, como por exemplo o Almirante Fugitória com a fruta da gravidade. E por último, temos paramêcias que conseguem produzir material quase que infinito da sua fruta, como por exemplo do Flamingo, Mr. Tree e até mesmo o Katakuri. Se o usuário for criar
criativo, ele pode fazer com que a fruta dele seja extremamente apelona. Mas também essa é a única categoria na qual temos usuários que podem ter poderes inúteis, porque as Zoans e as Logias já naturalmente dão algum tipo de poder para o usuário. Aqui na categoria Paramécia, o usuário ele tem que treinar e ser um pouco mais criativo. Bom, já expliquei as 3 categorias de fruta, mas existe uma forma de levar a fruta a outro nível, e isso é chamado na obra de Despertar. O Despertar foi mencionado brevemente no arco de Impel Down, lá por Crocodile, mas o Eiichiro Oda só explicou o que realmente é esse poder lá em Dressrosa através do Doflamingo. De acordo com o Doflamingo, o Despertar é o ápice do poder da Akuma no Mi, ou seja, o usuário pode expandir o poder de sua fruta levando ela ao potencial máximo, mas apenas os mais experientes conseguem chegar nesse nível. Ao mesmo tempo que é dito ser algo treinável, não é uma tarefa fácil, você pode passar a vida inteira treinando e é possível você não despertar a sua fruta. Tá, mas e que tipo de poder é o despertar? Cara, o despertar de uma paramécia permite você transformar objetos ao seu redor com as características da sua fruta, como por exemplo vimos Doflamingo transformando tudo em linhas, e também Katakuri transformando tudo ao seu redor em mochi. O despertar de uma Logia ainda não foi confirmado oficialmente, mas todos os fãs acreditam que seria o mesmo de uma paramécia, pois vemos Crocodile fazendo o mesmo que Doff e Katakuri, e também por conta de Punk Hazard, que tivemos a luta dos 2 almirantes e os 2 são usuários de Logias. Tá, já o despertar das Zoans são um pouco diferente, pois ela permite você se transformar na sua versão mais poderosa, porém é possível você perder o controle para a fera da sua fruta, como por exemplo aquelas 4 bestas em Impel Down. Eles eram humanos que perderam controle para sua própria fruta. Já as Zoans míticas são um pouco diferentes. Você também se transforma na sua forma mais poderosa, porém também te dá poderes que aquela criatura mitológica possui, como por exemplo a fruta do Luffy, que é a Hito Hito no Mi modelo Nika. E sabemos que Nika é um deus mitológico dito como libertador de escravos, e sua fruta o dá liberdade para fazer muitas coisas, além também de transformar tudo que ele toca em borracha, igual o despertar das paramécias. Com certeza a fruta mais ridícula de One Piece. Ok, vamos falar de Haki agora, que na minha opinião é a habilidade mais importante e forte de One Piece. Existem 3 categorias, o Haki do armamento, Haki da observação e Haki do conquistador. Dessas categorias, somente essas 2 aqui são possíveis a adquirir com treino, o que é insano, porque você pode ser muito forte apenas com essas 2 habilidades. Já o Haki do conquistador, também conhecido como Haki do rei, é extremamente raro. Para você ter noção, sabemos apenas de 19 pessoas na série inteira, e dessas 19, 4 já estão mortas, ou seja, temos 15 pessoas vivas com o Haki do Conquistador. Tá, vamos entender o básico de cada Haki antes da gente se aprofundar. Bom, primeiramente temos o Haki do armamento. Basicamente é uma armadura invisível que aumenta drasticamente sua força ofensiva e sua defensiva. Você pode usar no seu corpo inteiro ou então adicionar em uma arma. Além disso, essa é a habilidade que faz você ser capaz de tocar um usuário de Logia. O Haki da observação faz com que o usuário consiga sentir a presença de outras pessoas, mesmo que elas estejam escondidas ou muito distantes. E também você consegue sentir a intenção da pessoa, caso ela esteja querendo te ferir ou não, por exemplo. Vemos isso no treinamento com Rayleigh e também naquela cena do Fugitória, que ele consegue saber não só apenas quantas pessoas são, mas também ele sabe a intenção delas. Tá, agora o Haki do Rei. É uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm, que só é possível ter quem tem ambição, força de espírito e determinação fora do normal. Uma maneira fácil de explicar é que você exala um espírito tão poderoso que pessoas de mente fraca não conseguem ficar de pé na sua presença. Quando você já possui essa habilidade, você pode sim treinar para controlar ela, porque sem controle ela afeta todos ao teu redor, até mesmo os teus aliados. Bom, você pode treinar o controle, mas você não consegue treinar para aumentar a força do Haki do Rei. Afinal, o Haki do Rei é apenas um reflexo do seu espírito, então somente aumentando a sua determinação você consegue aumentar o Haki do Rei, entende? Eles andam lado a lado, por isso que existem vários níveis de Haki do Rei. Shanks, por exemplo, consegue afetar até mesmo o Almirante. Cara, tu tem noção disso? Bom, eu expliquei somente o básico dos 3 Hakis, mas cada um deles existem subcategorias, que é chamado de Haki avançado. Na teoria, também qualquer um pode aprender o Haki avançado, tanto de armamento quanto de observação, mas na prática sabemos que é muito raro, principalmente alguém que sabe os dois. O Haki avançado do armamento pode ser separado em 2 categorias, o de emissão ou de destruição. O de emissão faz com que você concentre todo o seu Haki num ponto, criando assim uma camada invisível, que faz com que você não precise nem tocar no inimigo.
Vemos essa técnica ser usada tanto em Sabaody quanto pelos almirantes em Marineford, mas isso só é explicado quando vemos Luffy treinando essa técnica em Wano. O de destruição faz com que o avançado é naturalmente mais forte do que o Haki do armamento básico. Agora vamos falar de Haki da observação avançado. Bom, o principal é a visão do futuro. Como o nome já diz, permite o usuário ver poucos segundos no futuro, uma técnica extremamente avançada, que só é possível se você estiver totalmente concentrado e tranquilo no meio da luta, e se você perder o foco já era. Além disso, existe uma técnica de Haki da observação que muitos acreditam ser algo avançado também, que é a capacidade de sentir emoções de todo mundo ao seu redor, como por exemplo vimos em Marineford com Kobe. Bom, isso ainda é uma discussão se é um Haki básico ou se é um Haki avançado, mas olha, nesse nível é mostrado pouquíssimas vezes na série. Bom, e finalmente chegamos ao Haki do Rei avançado. Aqui o negócio fica mais sério, e é onde muita gente confunde, porque o Haki do Rei avançado é usado para fortalecer ainda mais o seu Haki do armamento avançado, que faz com que aquela camada pequena invisível do Haki do armamento avançado fique ainda maior e você não precise nem tocar no seu oponente, e obviamente aumentando sua força de ataque e defesa drasticamente. Ou seja, você usa o seu espírito focado nos seus golpes para fortalecer ainda mais ele. Também no Haki do Rei básico eu expliquei que esse Haki afeta pessoas mentalmente e elas acabam desmaiando. Já essa versão avançada pode inclusive causar danos às estruturas, e se duas pessoas com esse Haki colidem, temos aquela famosa cena do céu separando no meio, de tamanha força colidindo. Bom, mas o Haki do Rei avançado não para por aí. Além de tudo isso, é dito por Oda que o Haki do Rei do Shanks é tão poderoso que ele impossibilita qualquer pessoa usar Haki da observação avançado perto dele. Lembra que eu falei que é preciso manter o foco na luta para usar esse Haki avançado? Então, com certeza tem a ver com isso. Bom, eu acredito que esse Haki mais pra frente vai ser separado em 3 categorias, porque só vimos o Haki do Rei avançado somado com o Haki do armamento avançado. E eu acredito que vamos ver um mix de Haki do Rei com observação e também um Haki do Rei com o próprio Haki do Rei de alguma forma. Talvez já até vimos um pouco do Haki do Rei com observação, naquela cena em que Shanks usa contra o almirante Aramaki. Bom, eu expliquei nesse vídeo tudo de uma forma mais geral, mas também existem exceções e uma possibilidade de misturar as coisas, o que pode confundir muita gente. Por exemplo, somar Haki do armamento com alguma habilidade específica da fruta, como por exemplo o Gear 4 de Luffy, que ele infla os seus músculos, só que ele usa o Haki do armamento para comprimir e deixar bem maciço toda essa borracha do seu corpo, tornando muito destrutivo, mas com isso exige muito do seu Haki, e é por isso que depois de ele usar essa habilidade, ele tem que ficar um tempo sem usar Haki. Também uma dúvida muito recorrente é sobre aquela questão de a fruta do Law não poder teleportar os Yonkou. Bom, ele não pode teleportar eles pelo fato de eles terem um Haki muito superior ao dele, e essa explicação pode incluir qualquer fruta nessa questão. Por exemplo, a Sugar, ela não conseguiria transformar Kaido em um boneco. Bom, muita gente tem essas dúvidas porque o Law ele usa o teleporte no Doflamingo. E sim, eu também acredito que Doflamingo tem um Haki superior ao do LoL, mas não acredito ser tão superior assim. Então, se não for tão superior, é possível sim usar a sua fruta na pessoa. Dito isso, eu sei que existem várias dúvidas, por isso eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, respondendo as perguntas que vocês colocarem aqui nos comentários. Também, no próximo vídeo, eu quero falar sobre as armas ancestrais e sobre a ciência, por exemplo, as Smiles de Caesar e também as loucuras do Vegapunk. Bom, quem me deu a ideia de fazer esse vídeo foram os inscritos. Então se você tem alguma ideia de algum vídeo que você queira ver no futuro, pode me mandar mensagem no Instagram ou escrever aqui no comentário, porque eu respondo todos os comentários e todas as mensagens do Instagram. Então obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.